Fala galera, meu nome é Everton, sou um dos sócios daqui da Dinâmica e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Power BI, sobre para que ele serve. Então a gente preparou um pequeno Q&A aqui para responder algumas perguntas que vocês geralmente fazem para a gente. O que é BI e como pode ajudar na minha empresa? Bom, BI é a sigla em inglês que significa Business Intelligence. Então, basicamente, é o quê? É uma inteligência gerencial, uma inteligência para business. E o que seria isso? Quando a gente está trabalhando com empreendedorismo, com gerenciamento ou qualquer coisa desse gênero, a gente tende sempre a tomar decisões baseadas em dados. A gente não pode mais tomar decisão baseada em achismo. Eu acho que fazer tal coisa é melhor, então vou fazer tal coisa. Então a gente sempre tem que estar medindo esses dados. Então, o papel do BI primeira coisa, é a gente ter dados medidos, analisar esses dados e começar a tomar decisão baseada nesses dados. Como que as empresas faziam antigamente? Pegava relatório gerencial, pegava relatório de contador e tudo mais, que eram coisas que eram geralmente dados semanais ou talvez dados mensais ou às vezes dados trimestrais. E analisavam esses dados tudo manualmente para a gente começar a tomar decisão sobre análise de mercado, de aonde será que é melhor eu investir meu dinheiro, qual público será que é melhor eu atacar, aonde que meu marketing é melhor, onde que minhas vendas são melhores, aonde que meu produto é melhor, qual serviço meu que é melhor. E a gente tomava decisão baseado nessas análises, que muitas vezes levavam tempo e tudo mais. Só que aí o pessoal, a indústria foi evoluindo, as empresas foram evoluindo, e cada vez se viu mais necessidade de tomar decisões extremamente rápidas, mas extremamente rápidas mesmo. Então essas análises que às vezes demoravam uma semana de coleta de dados, 15 dias, um mês de coleta de dados e análise, eles precisaram encurtar isso cada vez mais. E o BI é basicamente a gente conseguir pegar esses dados em tempo não necessariamente real, o ideal seria ser em tempo real, e a gente tomar decisões com base em dados em tempos reais. Então a gente já vai olhar um indicador ali na hora da nossa empresa falando que, por exemplo, nossa produtividade está 90%, ou nosso marketing está com retorno de investimento de 2x, ou alguma coisa assim, a gente olhar um dado com rapidez e tomar decisão com rapidez. Então o BI, ele entrou nas indústrias, ele entrou nas empresas para ajudar na tomada de decisão rápida, que quanto mais rápido a gente toma a decisão, melhor é o nosso retorno de investimento. Isso se é melhor fazer análise de dados de um dia, de uma semana, de um mês ou de 3 meses, isso vai depender muito da empresa e muito do ramo que eles trabalham. Imagina, por exemplo, o iFood. Você acha que dá para o iFood demorar um dia para eles tomarem decisão sobre como que os motoboys vão entregar alguma entrega se está chegando demanda demais? Não dá tempo. As análises de dados deles são feitas no máximo de 15 em 15 minutos. Então, se eles veem que a demanda de pedidos aumentou demais, eles já têm que tomar uma decisão de, por exemplo, colocar mais motoboys deles nas ruas. Então, isso é a tomada rápida de decisão. Aí, dependendo da empresa, você vai precisar de uma tomada extremamente rápida, questão de minutos, e vai ter algumas empresas que podem ser questão de um dia ou no máximo uma semana. Mas o importante é a automatização dessa tomada de decisão. A automatização da informação que vai ser mandada para o gestor conseguir tomar uma decisão rápida. Como começar a estudar sobre BI? Se você quiser ser um especialista em BI, ficar muito bom nessa área de BI, primeira coisa que eu falo para vocês é Excel. Excel é o BI raiz, é o BI rústico. Se você não sabe Excel, você não sabe como tomar decisões baseadas em dados olhando o Excel, não adianta ir para uma ferramenta mais avançada. Então, primeiro, você precisa saber utilizar o Excel muito bem. Segunda coisa é estudar sobre a área que você vai querer fazer o BI. Então, por exemplo, se você trabalha na logística e você vai querer fazer BI em logística, você precisa saber muito bem de todos os indicadores que regem a logística. De, por exemplo, prazo de entrega,
quantidade de mercadoria que cabe dentro de um caminhão, distância entre a sua fábrica e a outra fábrica e tudo mais. Uma das coisas muito importantes para BI, que faltam para muitas pessoas, é ter esse conhecimento global daquela área que você vai querer fazer um dashboard, fazer alguma coisa para tomar uma decisão rápida. Então, para um profissional de BI, é extremamente importante ele ser o chamado T-shaped, que seria o quê? Saber muito da área de análise de dados e saber um pouco sobre todas as áreas. Você tem que ter um conhecimento global sobre as áreas que você vai precisar criar esses dashboards. E aí você vai sustentar isso com sua área vertical, que vai ser sua área de análise de dados. E já que o BI é um analista de dados, você tem que saber muito bem mexer com dados. E para isso é muito importante você saber o quê? Estatística. É bom você ter ótimas noções de estatística e estudar cada vez estatística mais a fundo para você saber como apresentar esses dados para o seu gestor. Então, vamos estudar bastante essa parte de estatística e estudar como fazer uma análise de dados e como dar os dados que o nosso gestor precisa para criar um dashboard gerencial, um dashboard que é um lugar onde ele vai ver as decisões que ele precisa e tomar as decisões com velocidade. Que tipos de dados podem ser avaliados usando o BI? Qualquer tipo de dado pode ser analisado utilizando o BI, desde que ele seja mensurável. O BI, ele consegue coletar dados de qualquer lugar e analisar esses dados. O importante é a gente colocar de uma maneira que a gente consiga analisar. E o que significa isso? Imagina que eu vendo um produto, eu vendo comida, eu vendo marmitex. E eu vou avaliar para os meus clientes como que está a qualidade do meu marmitex. Aí eu mando uma pesquisa para eles que basicamente está escrito assim: o que você achou da minha comida? E a pessoa responde embaixo. Uma responde, ruim. A outra falou, boa, nossa, legal, curti pra caramba, nossa, da hora. Eu não vou conseguir analisar esses dados, porque não está numa escala, não tem como eu medir. Cada pessoa está respondendo de uma maneira diferente. Eu não vou conseguir fazer essa análise. Mas eu poderia falar muito bem assim para eles. Da nota de 1 a 5, o quão bem você avalia a minha comida? Sendo 5 a nota mais alta. E a pessoa vai notar 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser uma maneira que se eu tiver 10 pessoas pontuando, 20, 30, 40 pessoas pontuando, eu vou conseguir tirar uma média, eu vou conseguir tirar um desvio padrão. Então, um dos aspectos principais é o quê? O dado ser mensurável. Isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Como que a gente vai coletar esses dados para que eu consiga medir ele de uma maneira boa, de uma maneira eficaz, e a gente consiga trabalhar com esses dados. O segundo ponto é verificar se o dado está sendo coletado de uma maneira correta. Como, por exemplo, se você faz uma pesquisa de satisfação sobre esse mesmo caso, sobre na Marmitex, uma coisa que muitas vezes acontece é as pessoas costumam avaliar somente quando elas ficam insatisfeitas. Então você vai ter muita nota 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Você vai achar que sua Marmitex está horrível, mas na verdade foram tipo assim, você entregou Marmitex para 1000 pessoas, 15 pessoas votaram negativamente e todas as outras não votaram, mas todas as outras gostaram daquela comida. Então a gente tem que tomar cuidado sobre a eficiência daquele dado. Será que aquele dado realmente representa a realidade? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa coleta de dados para ela representar a realidade. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar decisão baseado num dado que não está sendo coletado da melhor maneira. Então junto com esse dado, talvez a gente tenha que analisar o dado de qual que é o percentual de pessoas que está respondendo àquela pesquisa, para aí a gente ter uma noção da amostra e da população. Aí volta o que eu falei antes para vocês. Vocês têm que ter um conhecimento bom em estatística para você ter a parte vertical do seu profissional T-shaped para suportar essa parte de fazer um dashboard de uma área gerencial, uma área que talvez não seja a sua área, e você consiga transmitir isso com qualidade. É muito importante saber estatística para a gente ter noção, para a gente saber se os nossos dados estão sendo coletados da maneira correta e se eles realmente representam a realidade. Então a gente tem que fazer essa análise.
Como eu apresento meus dados na forma de BI? Então, quando a gente está mexendo com BI, a gente está pegando dados de vários locais diferentes, de vários bancos de dados diferentes, e está analisando todos eles juntos. Aí, geralmente, a gente vai apresentar eles de uma maneira que fique fácil a visualização, por meio de, por exemplo, indicadores. O que a gente utiliza, geralmente, é o chamado de dashboards. Os dashboards nada mais são do que um painel, e nesse painel pode ter diversos números e gráficos que representem aquilo que aquele gestor estiver querendo estudar. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um dashboard de logística, pode ter alguns indicadores em relação à logística, pode ter alguns gráficos, como por exemplo, qual que é o maior percentual meu de entrega? É o caminhão tipo A, é o caminhão tipo B, é o caminhão tipo C? Qual que é o percentual de lotação que está dentro dos meus caminhões? E assim por diante. Então, o dashboard vai ser uma maneira que a gente vai apresentar esses dados para o nosso gestor de uma maneira que fique fácil dele visualizar, por meio de gráficos e por meio de indicadores muitas vezes numéricos. O importante é ser poucas informações, mas informações suficientes para ele tomar decisão. O mais difícil de um dashboard, o mais difícil de uma parte de BI, não é nem tanto a gente fazer análise de dados utilizando, por exemplo, um Excel, utilizando um Power BI, ou utilizando alguns outros softwares que existem dessa análise. E sim a gente planejar esse dashboard para que ele fique visualmente agradável, que ele tenha somente as informações necessárias e que o gestor consiga tomar uma decisão robusta e com velocidade baseada naqueles dados. Então, fazer o planejamento de como vai ser esse dashboard, o que ele vai apresentar, é uma das partes cruciais e extremamente importantes. Uma das coisas que gostam de falar quem é dessa área é o quê? O dashboard, ele tem que contar uma história. Então, a ordem que vai aparecer as informações, a maneira, o visual dessas informações é tão importante quanto as próprias informações. Bom, galera, espero ter ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas nessa parte de BI, de Business Intelligence. Caso vocês tenham mais dúvidas, comentem aqui embaixo, perguntem que eu vou responder para vocês. Até mais!